Boa noite, pessoal. Bom, vamos comentar agora sobre o ponto de operação de um sistema de bombeamento. Lembrando do último vídeo, nós comentamos sobre a curva característica de uma bomba, tá? E comentamos sobre o ponto de projeto dessa bomba. A principal questão a ser destacada aqui é que a bomba não vai trabalhar de uma forma isolada. Ou seja, ela está acoplada a um sistema, tá? Dessa forma, então, o ponto de operação vai ser sempre dado pela interseção da curva característica da bomba que é aquela curva que nós comentamos na aula passada, vazão e altura de carga pela altura de carga ou altura de carga em função da vazão, com a curva do sistema. Bom, e o que seria esse sistema? A tubulação, tá? Incluindo todos os acessórios presentes na mesma. Vamos só fazer um comentário bem rápido aqui sobre como levantar a curva característica do sistema ou a curva do sistema, tá? Para vocês não terem que procurar isso para relembrar. Para depois a gente prosseguir para o ponto de operação. Então imagina que tem qualquer sistema de bombeamento, tá? Vou fazer um desenho bem genérico. De forma geral, um sistema de bombeamento ou está promovendo o transporte de um fluido de um determinado local para outro, ou está promovendo a recirculação desse fluido em um determinado local. Vamos fazer um exemplo clássico.
dizer aqui que nós temos os pontos A, B, C e D. Bom, para a tubulação envolvida daqui do reservatório inferior até a bomba vai receber a denominação de tubulação de sucção, e a tubulação da bomba até o reservatório superior, ou destino do fluido, vai receber o nome de recalque. E a diferença ou o desnível geométrico entre esses pontos vai ser a carga estática. E nós já comentamos isso antes. Basicamente, o que a bomba vai fazer é promover o escoamento de tal forma a vencer o desnível geométrico, a carga estática, o nosso HS, e a perda de carga no sistema, somando a perda de carga na tubulação de sucção com a perda de carga na tubulação de recalque. Então, de uma forma simples, nós podemos escrever as perdas na tubulação de sucção como sendo, vamos denominar aqui de um HS minúsculo, igual a um FS, fator de atrito de Darcy, que multiplica LS, onde L vai ser o comprimento reto de tubulação, lembrando o subíndice S, nós vamos estar referindo a sucção, o subíndice R ao recalque, dividido por ds, tá? Aqui a gente está assumindo que o diâmetro da tubulação não muda, tanto tubulação quanto acessórios. Se o diâmetro mudar, eu vou ter que separar e fazer um somatório desses termos, tá? Um termo desses para cada diâmetro, vezes Vs ao quadrado sobre 2G, mais o somatório de Ks na sucção, vezes V ao quadrado sobre 2G. Lembrando que esse primeiro termo aqui é referente à perda de carga distribuída, e esse segundo termo, a perda de carga localizada. Onde o somatório existe porque cada acessório vai ter o seu coeficiente de perda de carga, tá? E você tem que fazer o somatório desses Ks. Se, novamente, eu não tenho mudança no diâmetro, a vazão é uma constante, a gente assume que isso daqui está acontecendo em regime permanente, eu não tenho variação de vazão, se eu não tenho variação de vazão e não tenho variação de diâmetro, eu não tenho variação de velocidade. Então eu poderia fazer simplesmente um somatório de Ks, e aqui entre parênteses Vs ao quadrado sobre 2G. Bom, só colocar aqui cada um dos termos. Então, o HS é a perda de carga na tubulação de sucção. Fs, fator de atrito.
lembrando que o fator de atrito você pode obter ele via diagrama de Moody. Equação de Colebrook. Equação de Hallan. E existe uma série de outras correlações, tá, para a obtenção do fator de atrito. O LS, comprimento linear de tubulação. DS, diâmetro. VS, velocidade média. KS são os coeficientes de perda localizada. Aqui só ressaltando que a perda localizada ela pode ser escrita tanto nessa forma como utilizando coeficientes de perda, tá? Onde cada acessório vai ter o seu determinado coeficiente de perda, como ela também pode ser escrita na forma de um comprimento equivalente. Se você for utilizar a equação para comprimento equivalente, ela assume a mesma forma da perda de carga distribuída, onde ao invés de o LS aqui vai se trabalhar com LEQ, que seria um comprimento linear equivalente relativo àquele acessório, tá? E você pode simplesmente somar os termos aqui junto do comprimento linear. Tudo depende da forma como você está trabalhando. Diferentes fabricantes disponibilizam esses dados de diferentes formas. Só para relembrar isso, tá? E aí vai depender dos dados que você tem. De forma análoga, para o recalque nós vamos ter o H de recalque vai ser igual ao fator de atrito para o recalque vezes o comprimento de tubulação reta dividido pelo diâmetro da tubulação, que multiplica a velocidade média ao quadrado sobre 2G, mais o somatório dos coeficientes de perda ao longo da tubulação de recalque, multiplicado pela velocidade média ao quadrado sobre 2G. Só uma observação: caso você queira um cálculo um pouco mais preciso, você pode trabalhar com a ideia de coeficiente de energia cinética, tá? E aí você vai trazer o alfa aqui para junto da sua velocidade média.
Esse coeficiente ele pode ser escrito de algumas formas diferentes, tá? A ideia básica desse coeficiente é porque a energia cinética não está distribuída de uma forma uniforme ao longo da seção transversal. Ou seja, quando nós pensamos no escoamento no interior de um tubo, ou um duto, tá? Nós vamos ter um perfil de velocidade, vai apresentar uma forma parabólica se esse escoamento for laminar, ou um perfil mais achatado se esse escoamento for turbulento. Tá? Aqui a ideia de representação para o caso de um perfil laminar, no caso de um escoamento turbulento. Isso pensando de um ponto de vista de valores médios. Tá? Não estamos considerando flutuações aqui, porque a gente assume que isso está acontecendo em regime permanente, de novo, só reforçando. E o alfa ele vai justamente contabilizar essa distribuição, tá? Aqui você tem uma quantidade de movimento muito baixa, aqui você tem uma quantidade de movimento maior, então não é algo uniforme ao longo da seção transversal. E quando a gente simplesmente coloca essa velocidade média, nós estamos falando, olha, nosso perfil de velocidade dentro do tubo é isso daqui, ó. Um valor constante ao longo de toda a seção transversal. Então, para isso nós podemos escrever o alfa como sendo igual ao integral ao longo da área da seção transversal, que multiplica a velocidade vezes o nosso elemento de área, dividido pelo fluxo máximo vezes a velocidade média ao quadrado. Ou uma outra maneira de se escrever esse coeficiente seria alfa é igual a V sobre o V médio elevado ao cubo vezes 2 vezes N ao quadrado dividido por 3 mais N, que multiplica 3 mais 2N. Tá. Apenas duas formas de se calcular. Onde esse N aqui seria o expoente do perfil de velocidade tratado pela lei de potência. Tá? Onde ele estaria variando aí de 6 até 10, dependendo do expoente que mais se aproximasse do caso que você está analisando. De um ponto de vista prático, nós temos alfa aproximadamente igual a 2 para escoamentos laminares. E alfa aproximadamente igual a 1 para escoamentos turbulentos. Lembrando que a maior parte das aplicações você vai acabar recaindo sobre um escoamento turbulento. Bom, então nós podemos escrever aqui simplesmente HS mais HR, a somatória desses dois termos equivale à perda de carga total no sistema. Bom, se isso é a perda de carga total do sistema, quer dizer que a carga que deve ser transferida ou adicionada ao sistema para que aconteça o escoamento
nada mais vai ser do que o HS, a nossa diferença do desnível geométrico, a carga estática, somado HS mais HR. Perda de carga na tubulação de sucção, perda de carga na tubulação de recalque. Agora, para a gente chegar e falar do ponto de operação, vamos só reescrever os termos em função da vazão. Ou seja, eu vou substituir... Opa, desculpa, eu acabei batendo aqui, desfocando um pouquinho. Só voltando a câmera para o local. Então, na prática, vamos simplesmente substituir a velocidade pela vazão. Tá? Nós sabemos que a velocidade média nada mais vai ser do que a vazão volumétrica dividido pela área. Então, a velocidade média é igual a vazão volumétrica sobre π ao quadrado dividido por 4. E aí nós podemos reescrever simplesmente como sendo V é igual a 4 vezes a vazão dividido por π vezes d ao quadrado. Tá? Ou seja, a velocidade na sucção vai ser igual a 4 vezes Q dividido por π vezes o diâmetro na sucção ao quadrado. E a velocidade no recalque, a mesma coisa, 4 vezes Q dividido por π vezes o diâmetro no recalque ao quadrado. Se elevarmos a velocidade ao quadrado, nós vamos simplesmente passar a ter 16 vezes Q ao quadrado dividido por π ao quadrado d à quarta. Bom, substituindo isso, nós vamos chegar aqui, HS nada mais é do que F1 que multiplica 8 vezes LS vezes Q ao quadrado dividido por π ao quadrado vezes G vezes ds à quinta, mais somatório de KS que multiplica 8Q ao quadrado dividido por π ao quadrado vezes G vezes ds elevado à quarta. E a mesma coisa vai ser válida para o recalque. Então aqui nós temos HR igual a FR 8 vezes LR, que é o quadrado, dividido por π ao quadrado vezes G vezes dr à quinta, mais o somatório de KR, que multiplica 8 vezes Q ao quadrado, dividido por π ao quadrado vezes G vezes dr à quarta. Bom, nós podemos reescrever essas duas equações como sendo simplesmente o HS nada mais vai ser do que uma constante C1, que multiplica Q ao quadrado, mais uma constante C2, que multiplica Q ao quadrado. Ou seja, nós estamos falando que esse termo aqui é constante, que esse termo é constante. Tá? No caso, como essa equação para o recalque, seria HR igual a um C3 vezes Q ao quadrado, mais um C4 vezes Q ao quadrado, onde esse termo aqui seria o C3, esse termo aqui seria o C4.
Bom, mas aí você pode lembrar que o fator de atrito não vai ser uma constante, ele vai depender da velocidade, uma vez que ele depende do número de Reynolds, ou seja, ele é função da rugosidade relativa do tubo, ele é função da velocidade do escoamento e do diâmetro da tubulação, tá? No entanto, é importante lembrar também que para valores elevados de números de Reynolds, o fator de atrito se torna independente da velocidade, tá? Lembra que no diagrama de Moody ele vai decrescer até um determinado ponto onde nós tínhamos lá um escoamento completamente turbulento, tá? E a partir daquele ponto ele se torna uma linha reta em função do número de Reynolds. E quando a gente chega nessa situação, nós podemos aproximar isso daqui como sendo uma constante. Isso daqui nos permite inferir que HS mais HR nada mais vai ser do que uma determinada constante que multiplica a vazão elevado ao quadrado. Bom, então se a gente voltar aqui nessa H do sistema igual a HS mais HS mais HR, fui infeliz aqui, né, nos termos, mas aqui seria de estático e aqui de sucção. Nós vamos ver que o H do sistema pode ser escrito como sendo simplesmente uma determinada carga estática, que vem do desnível geométrico, mais uma dada constante C, que vai depender do sistema em questão, que multiplica a vazão ao quadrado. Ou seja, essa curva é quadrática em relação à vazão. Tá? Isso nos permite fazer um gráfico genérico onde nós podemos colocar aqui vazão volumétrica, altura de carga. Podemos falar, olha, eu tenho uma determinada bomba e essa é a curva característica da bomba. Que nós vimos no vídeo passado. E agora sim, eu posso falar, olha, aqui eu tenho o nosso valor de HS e essa seria a curva característica do sistema. E no ponto onde acontece a interseção dessas duas curvas, ou seja, onde uma curva cruza com a outra, nós vamos ter aqui a vazão de operação e a altura de carga de operação. O que normalmente vai ser diferente do ponto de projeto da bomba. Tá? Nós poderíamos tentar estimar uma curva de eficiência aqui. Vamos considerar que existe um outro eixo aqui para a gente falar que essa seria a eficiência da bomba. E aí o ponto de maior eficiência seria o ponto de projeto dessa bomba. Então, uma parte muito importante do seu trabalho ao selecionar uma bomba vai ser fazer com que esse ponto de projeto da bomba seja o mais próximo possível do ponto de operação do seu sistema, tá? Porque quando o ponto de operação estiver sobre o ponto de projeto da bomba, ela vai estar trabalhando com a máxima eficiência. Vou parar esse vídeo por aqui, depois nós vamos comentar um pouquinho sobre tipos de curvas de sistemas, tá? E sobre a utilização de bombas em série e em paralelo. Muito obrigado.